Olá pessoal, então essa aula de hoje é sobre funções trigonométricas. Nós vamos dar início aqui à segunda parte dessa unidade, né? A gente já falou bastante de funções parabólicas, tá certo? Então nesse momento aqui a gente vai dar início ao conteúdo de funções trigonométricas, tá bom? Para falar de funções trigonométricas é inevitável a gente falar sobre trigonometria, né? Então você só conhece basicamente o comportamento de uma função trigonométrica, que são basicamente seno, cosseno e tangente, né? E suas variações, como a gente vai ver posteriormente, como o arco seno, o arco cosseno, né? O arco tangente, a cossecante, a secante, né? A cotangente. Então, todas essas são variações de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, para a gente entender esse comportamento aí de funções trigonométricas, é inevitável que a gente recaia sobre a trigonometria. E a trigonometria, ela tem a sua, digamos, origem, né, justamente na ideia de que você pode saber, né, que você pode estimar comprimentos, né, sejam de altura ou seja de distância, através da observação, né, angular. Ou seja, à medida que você observa um determinado objeto com uma determinada inclinação, bom, essa inclinação que a gente vai conhecer aqui como sendo o ângulo, né, de visão, né, que é justamente o ângulo na qual você está enxergando um determinado objeto no céu, um determinado objeto no alto de uma montanha, né, um determinado objeto no alto de um prédio, né. Essa altura na qual o objeto se encontra, ela pode ser calculada através de um certo ângulo. Ela pode ser estimada usando uma propriedade aí angular. Então, por muito tempo, o triângulo aqui retângulo foi um objeto de investigação e de uso muito extremo, né? Ou seja, você em todo canto encontra triângulo retângulo. Basicamente, o pontapé inicial da trigonometria é justamente o estudo, né, do triângulo aí retângulo, tá bom? E aí, nesse triângulo retângulo, né, percebeu-se que existia uma combinação aqui entre os três lados de um triângulo retângulo que você usa aí muito tempo, né? Que é justamente o fato de que a hipotenusa ao quadrado, né, é a soma do quadrado dos catetos. Então você tem aqui um cateto que a gente chama de adjacente a esse ângulo alfa e o cateto oposto, né, que seria aqui que eu chamo de B. E a hipotenusa seria justamente o lado do triângulo que é oposto ao ângulo reto, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então a definição de hipotenusa é justamente o lado do triângulo que é oposto à abertura do ângulo reto. Bom? Enquanto que os catetos, né, os lados do triângulo que formam o ângulo reto são denominados de catetos. Tá bom? Historicamente, coloquei aqui um pouquinho de história, né, só para a gente discutir um pouquinho, né? Historicamente, um dos mais marcantes usos, né, da trigonometria para se encontrar uma descoberta da própria natureza, né, foi feito aí por Eratóstenes, né? Eratóstenes, há 200 anos, né, antes de Cristo, né, ele estimou, né, justamente aí o comprimento da circunferência da Terra, né, baseado em observações das sombras, né, do Sol. Ele conseguiu estimar o tamanho, né, digamos assim, do raio da Terra e, consequentemente, a circunferência. Eu vou falar mais um pouquinho no final do vídeo, vou dar uma dica aí de como vocês podem se aprofundar nessa história, mas essa é uma das histórias mais espetaculares, né, de como o ser humano consegue, muito com pouco, digamos assim, de cálculo, né, mas um conhecimento muito aprofundado para a época, né, ou seja, 2.200 anos atrás, você ter uma estimativa muito boa do comprimento da circunferência. Mesmo que hoje em dia aí, né, tenha uma certa corrente aí que imagina que a Terra seja redonda, que seja plana, né, não seja redonda, né, mas cientificamente a Terra plana não faz o menor sentido, né, não só justamente pelo tanto que já foi estudada, né, por diversos outros cientistas. Entre eles, um dos primeiros, obviamente, o próprio Eratóstenes, né? Essa história de que a Terra é plana, ela é derrubada ao longo de toda a história da ciência, tá bom? É inconcebível que hoje em dia as pessoas ainda precisem estar a todo instante sendo, digamos, instruídas, né? Sendo
confrontadas com teorias que não fazem o menor sentido na ciência. Não só as observações astronômicas dão suporte à ideia de que a Terra é de fato redonda, mas observações físicas, fenômenos físicos como a gravidade, né, são fenômenos que só podem existir, só fazem sentido, na verdade, existir para os planetas se você considerar que os planetas têm simetria esférica, né? A própria gravidade ela é uma função, como você vai ver na física posteriormente, ela é uma função da distância, né? E ela é uma função radial, ela tem simetria, como a gente conhece como simetria esférica. Então, o modelo gravitacional plano para a formação de planetas, ele é totalmente inconcebível, né? Os planetas são formados pela aglomeração de detritos, pela aglomeração de poeira, pela aglomeração de meteoritos, né, que vão se formando juntamente com a gravidade. Isso só existe, né, mediante a gravidade da atração de um planeta com o outro. E essa atração de um planeta com o outro, ela fortemente vai te conduzir para uma simetria esférica, tá bom? Então, não tem como. Fisicamente falando, é impossível você ter um planeta orbitando ao redor de uma estrela, né, e outros planetas orbitando ao redor da estrela sem que o sistema seja esférico. Não estou dizendo aqui que é esférico perfeito, e nem que as órbitas dos planetas são círculos perfeitos, mas tá bom? O modelo em que a Terra seria plana ou alguma coisa diferentemente de uma esfera, né, ele não é coerente, tá bom? Ele não é coerente, e nem com planetas, nem com estrelas, nem com nada, tá bom? A gravidade ela impede, tá bom, qualquer assimetria em relação à formação de objetos massivos, tá bom? Então é inevitável você recair numa esfera, tá bom? Então, assim, historicamente, mais na frente eu vou falar sobre a história de Eratóstenes e como é que vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E agora, de fato, quem é considerado o pai da trigonometria, né, veio um pouco depois, né, em torno aí de 190 a.C., né, que foi o Hiparco de Niceia. Ele aqui é considerado o pai da trigonometria justamente pela quantidade de observações astronômicas que ele fez e por criar, né, pelo menos até onde eu pesquisei, né, ele basicamente foi responsável por criar uma tabela trigonométrica com vários ângulos, né? Ou seja, os valores de seno, de cosseno, de tangente, eles foram estimados para uma série de ângulos, coisa que hoje em dia você vai ali na calculadora, no computador, né? Calcula, digamos, o seno de 30, o seno de 45, o seno de 7, né? O seno de 185 graus. Né? Então, Hiparco de Niceia ele foi responsável por construir uma tabela muito precisa de valores, né, justamente de vários ângulos, valores de seno, valores de cosseno. Por isso é considerado o pai da trigonometria, justamente por usar aí a exaustão, as suas tabelas trigonométricas, também para observação astronômica. Então, assim, você vê que todos dois, né, fazem parte aí de digamos, o período áureo, né, da escola grega, né, de ciência, né, digamos, basicamente da chamada Escola de Alexandria, né, que é quando reuniu justamente grandes nomes, né, gregos, né, da ciência, né, como por exemplo Euclides, né, justamente dessa mesma geração aqui, Ptolomeu, tá bom? Que tem uma importância na construção de um sistema solar e observações astronômicas, por mais que na história da ciência Ptolomeu tenha construído aí, digamos assim, um modelo geocêntrico para o sistema solar. Tá bom? Ele teve a sua importância na catalogação, né, na observação astronômica. As medidas eram muito boas. Tá bom? Por mais que o modelo tenha sido errado, que foi posteriormente rebatido aí por Copérnico. Né? Você vai ver que depois mais na frente, né, o modelo geocêntrico vai ser rebatido aí por outros, né, como Kepler, Galileu, como principalmente Copérnico, né, até conhecida como a Revolução Copernicana. Né, que justamente rebate aí o pensamento que existia na época, era o pensamento de Ptolomeu, né, que era geocêntrico. Mas enfim, dentre outros também, como o próprio Arquimedes, né, Arquimedes aí, de Siracusa, né, como eu já até comentei aqui em algumas aulas, né, ele também foi
né, dessa mesma escola aqui. Então você vê que a importância da trigonometria, né, a importância dos gregos para a trigonometria é algo assim inimaginável, né? Então você recai aqui frequentemente aqui na famosa, né, o teorema de Pitágoras, né, outro, né, que basicamente recai sobre o triângulo retângulo, e tudo isso aqui foi construído ao longo da ciência aí. Muito do que foi feito aqui é usado até hoje assim com um brilhantismo e com uma perfeição e com exatidão que não tem como ser contestado, né? Lógico que algumas coisas aqui foram feitas com muito, digamos, suor, muita exaustão, né? Na própria história aqui do Eratóstenes, você vai ver que as medidas, né, mais à frente a gente vai discutir, as medidas entre uma cidade e outra eram feitas nos passos, né? Ou seja, o cara saía contando aí quantos passos ele dava de uma cidade para outra, e aí ele media as distâncias entre as cidades, né? Ou seja, era com muito sofrimento, mas era um método científico da época, né? Era como as pessoas extraíam os dados, né? Por exemplo, observações astronômicas também, você só conseguia observar, né, a posição dos astros se você tivesse uma visão muito boa, uns sistemas aqui de lentes muito bons. Então, a contribuição de todos esses para a ótica, para a ciência de forma geral, para a geografia, para a astronomia, isso aqui é incalculável. Bom, mas voltando aqui um pouquinho para a trigonometria, então a gente tem a definição do que é o seno de θ, né? Então, assim, para dizer uma relação, digamos, fracionária entre as proporções do triângulo, né, desenvolveu-se a ideia do seno, do cosseno, da tangente, que seria o seno do ângulo alfa. Seria justamente o cateto aqui, né, adjacente, tá bom, sobre a hipotenusa, né? Então essa medida do cateto oposto sobre a hipotenusa seria a definição de seno do ângulo alfa, que seria aqui no caso B sobre A. Se você vai agora para o cateto adjacente, que é o comprimento aqui C, né, você tem a definição de cosseno, porque cateto adjacente dividido pela hipotenusa foi definido como sendo o cosseno do ângulo alfa, tá bom? C sobre A. E aí a gente vem para o ângulo, para a tangente, né, a definição de tangente, que é justamente a relação de proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que é B sobre C. Agora, olha uma coisa interessante. Se você pegar aqui o mesmo triângulo retângulo, né, que ele tem dimensões A, B, C, tá bom? E se você dividir ou fazer um escalonamento nesse triângulo, né, mexer nas proporções, digamos que você mexe aí 100%, ou mexe 50%, ou mexe 20% para mais ou para menos, né, em relação a esse triângulo, né? Por exemplo, se você tem uma hipotenusa de tamanho 10 metros e aí você dobra o tamanho para 20 metros, perceba que a proporção entre os ângulos desse triângulo vai ser a mesma. A gente já até usou aqui, né? Se você tiver lembrado bem aí, eu mostrei para vocês que quando eu fui falar de retas, por exemplo, perpendiculares, eu usei semelhança de triângulo. Se você voltar aí ao assunto de retas perpendiculares, lá eu usei semelhança de triângulo, tá bom? Então, digamos que você queira construir um triângulo semelhante a esse triângulo ABC. É um triângulo formado pela divisão das proporções da hipotenusa, né? Por exemplo, se você pegar o triângulo e dividir a hipotenusa pelo próprio valor da hipotenusa, você vai construir um triângulo de hipotenusa 1, tá certo? Se você dividir, então, já que você quer manter a proporção, dividir o cateto oposto pelo valor da hipotenusa, você vai ganhar o seno do ângulo. Se você dividir o cateto adjacente pelo valor da hipotenusa, você vai ganhar o cosseno, né, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa é a definição de cosseno do ângulo θ. Tudo bem? Ora, mas aí o teorema de Pitágoras me diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Se eu dividir todo mundo por A, o que acontece? Eu vou ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque A dividido por A dá 1, então 1 ao quadrado é 1. Então eu chego aqui à conclusão de que existe uma relação trigonométrica fundamental entre os valores dos ângulos, né? Não importa qual ângulo que você escolha, todo ângulo vai obedecer essa relação fundamental, né? Por isso que é conhecida como relação trigonométrica fundamental. Você vai usar bastante essa relação ao longo do seu curso, ao longo de todo o estudo aí de cálculo, na física, não importa a área que você esteja aí,
frequentemente você vai cair, se você estiver trabalhando com ângulos, com aberturas, né, com arcos, você vai cair na relação trigonométrica fundamental, né? Ela é realmente muito fundamental, tá bom? Então, não pode jamais esquecer isso daqui, tá certo? Então, para qualquer valor de ângulo, ângulos grandes, ângulos pequenos, ângulos maiores do que 90 graus, ângulos menores do que 90 graus, ângulos maiores do que 180, ângulos menores do que 180, ângulos maiores do que 360 graus. Por quê? Porque a gente vai ver depois, se você der mais de uma volta, você está dando mais de você está indo para um ângulo maior do que 360 graus, tá bom? Quem está acostumado aí a estudar, a assistir, por exemplo, aqueles campeonatos, né, de bike, né, de cross, tal, de skate, né, até mesmo ginástica artística, né, frequentemente os jurados, né, para contabilizar quantas voltas, né, quantos loops aí você deu no céu, né, eles usam justamente essa forma de contabilizar, que é o ângulo, né. Então, muitas vezes o cara deu um loop de 360, o cara deu um loop de 720, para significar que ele deu 2 voltas no ar, né? Então, às vezes o cara dá uma volta e meia, né? Aí o cara bota lá 540, né? Ou se ele deu 3 voltas, né? Dá 1080. Então, dependendo de como quantas voltas ele dá no ar, se ele dá 2,5, 3 ou 1,5 volta no ar, ele contabiliza essas voltas pelo ângulo. Então, não importa se você está com um ângulo pequeno ou um ângulo muito grande, né? Essa relação trigonométrica é sempre válida, tá bom? Sempre válida para qualquer que seja o valor de ângulo, tudo bem? Então, isso aqui você jamais pode esquecer, tá certo? Bom, aí, uma relação trigonométrica fundamental e de posse que a gente conhece aqui, né? A geometria de algumas figuras aqui conhecidas. Lembra agora da aula que a gente teve sobre áreas e volumes, né? Se você tem um quadrado, tá bom? Onde o lado do quadrado é A, e se você passar aqui uma diagonal nesse quadrado, você vai quebrar, você vai subdividir o ângulo aí do quadrado em 2, consequentemente esse ângulo aqui vai ser 45, esse ângulo aqui vai ser 45. E o que tem de interessante nisso? O que tem de interessante é que eu posso agora estimar quanto equivale, por exemplo, o seno de 45. Ora, se eu sei que o lado do triângulo é A, o outro lado do quadrado é A e o outro lado do outro quadrado é A também, você facilmente, por teorema de Pitágoras, consegue identificar que a diagonal do quadrado é A raiz de 2. Né? Feito isso, eu sei agora calcular o seno de 45. Quanto é que vai ser o seno de 45? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai ficar A sobre A raiz de 2. Se você racionalizar aqui o 2, multiplicar em cima e baixo por raiz de 2, você vai ficar com raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Da mesma forma, eu posso calcular o cosseno de 45. Ora, o que é o cosseno de 45? É o cateto adjacente, mas perceba o seguinte, o cateto adjacente é igual ao cateto oposto. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com A dividido por A raiz de 2 de novo, e vai ficar raiz de 2 sobre 2. Uma coisa importante sobre, né, o ângulo de 45 graus, né, é que os valores de seno e cosseno deles são iguais. Tá bom? Os valores de seno e cosseno são iguais. Tá certo? Bom, se você testar aqui, por exemplo, agora, professor, será que continua sendo válido aqui para 45 graus? Vale sim. Por quê? Quanto é que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 2 sobre 4, que é 1 meio. Quanto é que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado? 2 sobre 4, que é 1 meio. Se você somar 1 meio com 1 meio, dá quanto? 1. Ou seja, seno de 45 graus ao quadrado, cosseno de 45 graus ao quadrado dá 1. Tudo bem? Então, essa mesma brincadeira aqui você pode fazer para o triângulo equilátero. E qual é a diferença do triângulo equilátero para o quadrado? É que agora, quando você passa aqui, digamos, a altura do triângulo equilátero, você subdivide o ângulo do triângulo, que é 60 para todo mundo, né? Você subdivide agora em 30 e 30. Com isso, você consegue estimar não só o seno de 60 e o cosseno de 60, mas você também estima o seno de 30 e o cosseno de 30. Quanto é que é o seno de 60? É o cateto oposto
a raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é A. Porque como é um triângulo equilátero, aqui você consegue facilmente dividir em 2, tá certo? Você tem aqui A sobre 2 e A sobre 2, tá certo? Então, consequentemente, vai ficar aqui A raiz de 3 sobre 2, A sobre 2 e A. Tudo bem? Então, quando eu tirar aqui o seno de 60, o que vai acontecer? Vai ficar A raiz de 3 sobre 2 sobre A, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, cateto adjacente, que é A sobre 2, dividido por A. Consequentemente, a gente vai ter o quê? 1 meio. Então, você descobre que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno de 60 é 1 meio. Tá bom? Se você fizer essa brincadeirinha aí com um ângulo de 30 graus, essa mesma brincadeira eu vou deixar aí para vocês dão uma pausa agora no vídeo aí, tá bom? E calcule quanto equivale o seno de 30 e o cosseno de 30. O que é que você vai descobrir? Você vai descobrir que o seno de 30 graus é 1 meio e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. É justamente o oposto. Tá bom? Depois a gente vai ver mais na frente que quando dois ângulos, né, quando a soma desses dois ângulos dá 90 graus, né, que são chamados de ângulos complementares, né, aqueles que a soma dá 90, e 30 mais 60 dá 90, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Assim como o cosseno desse primeiro ângulo é igual ao seno do segundo ângulo. Tá bom? Ou seja, eles trocam os valores. Né? Então, quando você calcular aí, eu peço que você calcule mesmo, faça a continha aqui usando esse triângulo aqui. Né? Você vai descobrir que o seno de 60 é 1 meio, o seno de 30, desculpa, é 1 meio, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Sabendo de tudo isso daí, a gente vem para a tabelinha agora, né? Quando a gente consegue identificar, né, o ângulo. Coloquei aqui os principais ângulos que a gente conhece, como sendo 0, 45, 90, 60 e 30. Né? Os valores deles em radianos, e aqui eu vou só comentar o seguinte. Quando a gente for falar de funções trigonométricas, quando a gente for fazer o gráfico de funções trigonométricas, o nosso eixo x, né, a gente vai fazer uma função trigonométrica, a gente vai colocar o eixo aí, o eixo x, tá certo? A função, o valor da função e o eixo x. Tudo bem? Então, nesse contexto aí, o nosso eixo x, ele não vai ser mais dado em graus. Por quê? Porque graus é uma unidade que não é muito fácil de manipular quando se quer converter para comprimento. Já o radiano, como eu já expliquei aqui, é uma unidade que você consegue medir valores de arco mais facilmente, tá bom? Então, você pode usar aqui, no lugar de 30 graus, você pode usar π sobre 6. Eu já mostrei aqui para vocês como é que vocês podem converter um no outro. Né? 45 graus é π sobre 4. 60 graus é π sobre 3. E 90 graus é π sobre 2, tá bom? Então, sabendo disso daí, você consegue construir facilmente essa tabelinha aqui. Por exemplo, o seno de 30, como a gente já fez aqui, espero que vocês tenham feito nesse exercício anterior que eu sugeri, né? Você descobre que é 1 meio. Né? Já o seno de 60, como a gente viu, é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, como a gente já viu aqui, e o cosseno, raiz de 2 sobre 2 também. Com relação ao cosseno de 30, aí vira raiz de 3 sobre 2. Ó, perceba que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Perceba que eles invertem aqui, tá bom? Interessante isso daí. E o que é tangente, professor? Você está falando de tangente, você não falou nenhum momento de tangente. Ora, tangente, se você voltar à definição, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas se é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu posso dizer que é seno dividido por cosseno. Então, vamos lá para frente agora. Quando eu divido esse rapaz aqui, que é o seno, dividido pelo cosseno, eu tenho que a tangente é raiz de 3 sobre 3. Testem isso daí, façam essa divisão de fração. Tá bom? Quando eu dividir seno raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 meio, é só raiz de 3. Tá bom? Professor, e como é que você calculou aí o seno de 0, né? O cosseno de 0? Por que o cosseno de 0 é 1? Ora, essa é uma conta que só vai ficar clara quando a gente for fazer o gráfico das funções. Mas, de antemão, o que eu posso dizer para você? Seno de 0 e cosseno de 0. Né? Perceba que 0 e 90 são ângulos complementares. Né? Então, o cosseno de um é o seno do outro. Tá
bom? Então, seno de zero é o cosseno de 90, tá bom? E o cosseno de zero é o seno de 90. Bom, como é que a gente pode mostrar que o cosseno de zero é zero e o cosseno de zero é 1? Se você olhar aqui para o círculo, para esse triângulo aqui, tá bom? O que acontece quando eu diminuir, né, esse triângulo, a abertura? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer quando eu mexer no valor desse triângulo aqui com relação ao seno? Né? Perceba que como o seno é esse comprimento aqui, né, à medida que eu faço... Não, perceba que o seno aqui está marcado como seno o quê? B sobre A. Esse rapaz aqui. O que acontece se eu fizer o θ ir para zero? Se eu faço o θ ir para zero, eu estou fazendo o valor do B ir para zero. Tá bom? Então, se o B é zero, eu vou chegar à conclusão de que C é igual a A. Tá bom? Ora, se o B é zero quando o seno é zero, o C é igual a A. E qual a definição de cosseno? Cosseno de alfa, por exemplo, ó, é C sobre A. Então, o que acontece? O C sendo igual a A, C sobre A fica 1. Por isso que o cosseno de θ é 1, quando o θ é zero. Deu para entender? Se não deu para entender, eu vou só repetir aqui rapidinho. Ó. Quando eu faço esse ângulo aqui para zero, né, quando eu fecho a abertura do triângulo, eu estou fazendo com que a altura que eu estou colocando aí como B, né, essa altura aqui, certo? Ela vá cada vez diminuindo, ao ponto de ficar próxima de zero. Digamos que você elimine totalmente a altura desse triângulo. O que vai acontecer? Se você olhar aqui para o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que C é igual a A. Ou seja, A ao quadrado é igual a C, mas eu estou falando de comprimentos positivos. Né? C igual a A. Tá bom? Quando eu faço C ser igual a A, significa que esse tamanho aqui da hipotenusa está quase igual ao tamanho do cateto adjacente. Então, se você olhar para cá, cateto adjacente dividido por hipotenusa vão ficar duas grandezas iguais, dois valores praticamente iguais. Quando eu divido duas coisas praticamente iguais, qual é o valor que eu tenho? 1. Por isso que cosseno de 0 é 1. Tá bom? Então não estranhe o fato de que cosseno de 0 é 1. E aí, para obedecer a relação trigonométrica, o nosso seno de 0 tem que ser 0. Consequentemente, ó, o que é a tangente? Tangente é seno dividido por cosseno, que vai ser igual a 0. Por isso que a tangente de 0 é 0. Mais na frente eu vou falar de tangente, tá bom? Espero que vocês não fiquem ainda preocupados sobre a tangente não, mas vou falar mais na frente sobre tangente. Tudo bem? Então, quando eu venho aqui para 90 graus agora, como eu estou falando aqui, o cosseno de um é o seno de outro. Então, o seno de 90 passa a ser 1. Né? E por que passa a ser 1? Porque lá naquela expressãozinha lá, o A, né, que é a altura da hipotenusa, ó, vou voltar para cá. Perceba que o que acontece à medida que o ângulo aumenta? O A passa a ser igual ao B e o C vai para 0. Então, o cosseno passa a ser 0 de 90. Né? Como o A se torna igual a B, o seno agora, que é o cateto oposto, que é o B dividido pelo A, dá 1. Tá certo? Aí por que a tangente aqui eu coloquei como indefinida? Né? Porque 1 dividido por 0 não existe. Né? É indefinido. A gente vai ver depois, quando eu for falar do gráfico da tangente, que tangente de 0 vai cair numa situação que vocês vão se deparar muito lá no cálculo 1, que é uma situação de limite lateral. Né? 1 sobre 0 no gráfico da tangente pode ser mais infinito ou pode ser menos infinito. Por quê? Porque se você vem, como a gente conhece, pela direita de 0, né, ou seja, valores positivos, você vai ver que a função vai para mais infinito. Eu até já comentei aqui numa aula de exercício com vocês. Quando você olha para o gráfico e vê pela esquerda de 0, ou seja, 0 à esquerda, né, você vai ver que a função ela vai para menos infinito. Então é uma situação onde a função sobe de um lado e ela desce do outro. Você vê muito esse tipo de gráfico, né? Uma função que sobe e outra que desce. Certo?
Então nessa situação aí, você vai ter limites laterais diferentes, por isso que é indefinido. Tá bom? É indefinido o valor da função nesse ponto, da tangente. Tá certo? Bom, vamos lá. Conforme a gente vá definindo aqui, perceba como é que fica a brincadeira dos ângulos, né? Você tem que lembrar muito bem como é que faz a conversão de radianos para grau nessa situação. Por exemplo, o ângulo de 30 graus é π sobre 6, 45 graus é π sobre 4, 60 é π sobre 3. Eu peço muito que vocês aprendam pelo menos, né, esses 5 ângulos aqui, que são os mais usados, né? Que é o 0 é 0, tanto em grau como radiano, não tem problema, né? Mais 90 é π sobre 2, você tem que colocar na sua cabeça, né? Eu não diria decorar, mas é uma coisa que você vai usar tanto, né? Você vai usar tanto. Eu não gosto dessa ideia de decorar as coisas, tá bom? Porque em física, né, em matemática, você não decora, você desenvolve, você prova, você, digamos, chega a um resultado, você constrói um resultado. Mas decorar é uma coisa muito já ultrapassada, que eu quero que você realmente esqueça lá no ensino médio essa ideia de decorar. Não se decora as coisas e ficam repetindo fórmulas simplesmente por repetir, não, tá bom? Você tem que entender o que significa aquilo ali e aplicar bastante para entrar, digamos, na sua veia, né? Então, no lugar de decorar, né, faça uma tatuagemzinha aí no seu braço aí, que 90 graus é π sobre 2 que está resolvido aí, tá bom? Então 90 graus sendo π sobre 2, a metade disso daí é π sobre 4, que é o quê? 45, tá bom? E 30 graus é π sobre 6 e 60 graus é π sobre 3, que é 2 vezes 30 graus. Então essas coisas aí você tem que estar na sua cabeça. O resto é só somar. Por exemplo, 120 graus é 90 mais 30, então você soma π sobre 2 mais π sobre 6, vai te dar 2π sobre 3, e assim vai, o resto dos ângulos você vai somando, tá bom? É importante destacar o seguinte: 0 graus equivale a 0 radianos, tá bom? Mas se você der uma volta de 360 graus, você também está, digamos, de volta ao ângulo zero, que é o 360 graus. Mas é muito importante você continuar renomeando os ângulos que vão passando à medida que você dá um loop, 2 loop, 3 loop, né? Ou seja, quantas voltas aí você der, você vai renomeando os ângulos, né? Por exemplo, 0, π radianos, 2π radianos, mais π, 3π, que é uma volta e meia, 4π radianos, que são 2 voltas, né? E assim vai. Bom, é muito importante você fazer a conversão em termos de quantas voltas você dá, tá certo? Então isso aqui é interessante. Bom, é como se você estivesse pegando a toalha aí e torcendo, né? Essa torção dessa toalha aí, você pode torcer ela não só uma volta, você pode dar mais de uma volta. Então essa mais de uma volta que você está dando aí é um ângulo superior a 360 graus, que você tem que escrever esse ângulo aí como um ângulo maior do que 2π, tá certo? Maior do que 2π, tudo bem? Então, é só para você ter esse conhecimento aí. Bom, aí a gente cai agora no que a gente conhece como definição de círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? Imagine que você agora está com esse mesmo círculo aqui, só que o raio desse círculo aqui vale 1. Bom, o que vai acontecer? Quando o raio desse círculo valer 1, você está diante de um triângulo retângulo na qual a hipotenusa é 1, tá certo? E o valor aqui da altura é justamente o nosso seno. E o valor da distância horizontal é justamente o valor do cosseno. Ora, se você pegar agora esse círculo trigonométrico, né, e colocar ele em cima do plano cartesiano, como a gente fez aqui, pegou esse círculo trigonométrico e jogou ele em cima do plano cartesiano, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora é que eu consigo identificar o ponto que está em cima da circunferência como sendo uma coordenada de um ponto, né, tanto a ordenada como sendo a abscissa desse ponto, o valor de x e de y, como se fossem as minhas medidas de altura para seno e de distância horizontal, que é o cosseno, tá certo? Da mesma forma que nesse triângulo aqui, a altura ela é o seno e o cosseno é a distância do ponto até o eixo y, né? Eu consigo dizer que a minha coordenada x aqui
é cosseno de t. Quem é t? É o ângulo, né? No caso aqui o ângulo θ, tá certo? Então esse ângulo aqui, θ, ele é o ângulo t, né? E aí eu consigo identificar agora, né, a projeção desse ponto sobre o eixo x como sendo o valor do meu cosseno e sobre o eixo y como sendo o valor de seno, tá bom? Aí uma pergunta que você pode fazer: o que acontece se eu começar a andar em cima desse círculo trigonométrico? Ora, se você pegar esse ponto P e começar a percorrer aí a circunferência em cima do ponto do círculo trigonométrico, você vai fazer com que o valor do seno aumente, né? Eu vou fazer aqui para vocês, ó, o valor quando você percorre esse movimento aqui do círculo trigonométrico, tá certo? O valor do seno vai aumentando e o valor do cosseno vai diminuindo. Por quê? Porque o ponto está se aproximando cada vez mais do eixo y, né? Então o valor do seno ele vai aumentando e o valor do cosseno vai diminuindo. Isso significa que a função seno ela começa do zero, porque a altura inicial era zero. Quando ela chega em 90 graus, quando o ângulo chega em 90 graus, né, a altura ela é a altura máxima. Quem é a altura máxima nesse caso aí? 1. Por quê? Porque o raio é 1. Tá certo? Aí, à medida que ela percorre esse movimento aqui, olha o que acontece com a altura. Quando chegar lá em 180 graus, né, quando que é esse ponto bem aqui, onde eu estou colocando o mouse aqui, quando chegar em 180 graus, a altura é 0. Então, o seno de 180 graus vai ser 0. Tá bom? Aí, quando você continua o movimento, ó, olha só o meu dedo aqui. Ó. Então, ó, observe como eu estou aqui no mouse lá embaixo. Nesse movimento aqui, quando eu chegar lá embaixo, o valor do meu seno vai ser o quê? Menos 1. Por quê? Porque o ponto do gráfico no plano cartesiano aqui me dá uma abscissa de valor menos 1. Né? Então esse ponto aqui é o menos 1. Por isso que é um círculo trigonométrico, ele vai de mais 1 até menos 1 e de mais 1 até menos 1. A mesma análise você pode fazer por cosseno. Tá bom? Então se eu pegar essa brincadeira toda aí e colocar numa função agora, no plano, né? Ou seja, no eixo, o valor do ângulo e no y, o valor da função seno, o que vai acontecer? Eu vou ganhar a minha função seno, que é essa ondinha aqui. Por que virou ondinha? Porque ora ele vai no 1, depois ele passa pelo 0 de novo, depois vai para o menos 1, depois volta para o 1. Ou seja, à medida que você vai dando várias voltas aí no círculo trigonométrico, né, o seno ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Esse movimento de subida e descida é essa ondinha aí, como vocês conhecem. Eu estou falando ondinha porque muitos estudantes, a primeira vez que conhecem essa função seno aí, fala que é uma ondinha, né? Então, essa ondinha aí, você pode chamar de ondinha mesmo, mas é uma função do tipo seno, extremamente importante, tanto na matemática como na física. Né? Na física você vai usar muito essa função seno, não adianta você fugir dela. Você vai usar, quando você for estudar isso aí, movimento harmônico, oscilador harmônico, oscilações amortecidas, são funções do tipo seno. Quando você estudar o sistema massa-mola em física 1, em física 2, você vai ter função seno. Quando você estudar ótica, você vai ter função seno. Quando você estudar o som, propagação de ondas, né? Seja uma onda numa corda, uma onda eletromagnética, uma onda sonora, você vai ter função seno. Então, não adianta fugir, você tem que entender e tem que aprender bem as funções seno, cosseno e tangente, principalmente seno e cosseno, que são as mais usadas na física, tá bom? Bom, dito isso, como é que fica a minha função seno aqui? À medida que quando o ângulo é 0, f de 0, seno de 0 é 0. Quando o ângulo é π sobre 2, que é quanto? 90. Seno de 90 é 1. Por quê? Porque a função ela atinge o máximo dela, no ponto igual a 1. Aí você tem f de 0 vai ser 0 novamente, que é o π, né? F de 3, π sobre 2, que é 270 graus. Aí o que acontece? Ó, vamos voltar aqui para o círculo. Ó. Quando você fizer o movimento completo e for lá para 270 graus, quanto é que o valor do seno é quanto? Menos 1. Certo? Então, a função do tipo seno ela passa a ser menos 1. E aí ela volta. Então eu identifiquei aqui alguns pontos do gráfico, né, só para você tomar conhecimento. Importante destacar que a imagem da função seno
ela está toda contida entre -1 e 1. Né? Não tem como o seno dar 2, não tem como o seno dar 1,5. A não ser que você modifique a função seno, como a gente vai ver posteriormente. Mas do jeito que está aí, função seno, no máximo é 1 e no mínimo é -1. Tá bom? Então, as raízes dessa função, as raízes da função é 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π. Por quê? Tem infinitas raízes. Por quê? Porque essa função ela vai e volta, vai e volta. O domínio dela é todos os valores reais possíveis, tá bom? E como ela fica nesse movimento de sobe e desce, né? A famosa aí ondinha, toda hora ela toca o eixo X. Então tem várias raízes. Tem o ponto 0, tem o ponto π, tem o ponto 2π, 3π. Então assim, se alguém pedir para você encontrar a raiz da função seno, são múltiplos de π. Né? 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, por aí vai. São essas raízes aí. E os valores negativos também. -π, -2π, -3π, -4π. E assim vai. Tá bom? Os máximos eu localizei aqui como seno π sobre 2, que é 90. Né? 5π sobre 2, que já é 360 mais 90. Tá bom? 360 mais 90, que está 450. Tá bom? 9π sobre 2 e assim vai. Mínimo, 3π sobre 2, que é esse ponto aqui, que é menos 270 graus. Né? 7π sobre 2, 11π sobre 2 e por aí vai. Lembrando que também tem os valores negativos, que são os máximos e os mínimos. Né? Então percebe que a função seno não tem nada a ver com as parábolas. Né? Que a parábola ou ela tem um máximo ou ela tem um mínimo. A função seno ela tem tanto o máximo como o mínimo. Né? E não só tem duas raízes, tem infinitas raízes. Tá bom? Infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. Isso aqui é infinito, vai embora aqui. Ó. São valores aí infinitos. Agora a função seno tem uma propriedade interessante, muito importante quando a gente for estudar ondas, né, e oscilações na física, que é o chamado período. Um ciclo completo da função. Né? Ou seja, se você prestar atenção na função, ela sobe, depois ela desce, aí ela vai lá para o mínimo, e depois volta. Então esse movimento aí que ela dá uma volta completa, ela sobe e desce e volta, é chamado de período. É aquela parte da função que se repete. Se você prestar atenção aqui, ó, o que está se repetindo aqui é esse pedaço aqui, ó, que corresponde ao valor do máximo e o valor do mínimo. Essa parte aqui, né, que muitos estudantes carinhosamente também chamam de cobrinha, né, essa cobrinha aqui, esse pedaço aqui da cobrinha, né, ela vale 2π. É o tamanho, é o comprimento total desse pedacinho aqui. Mais à frente você vai chamar isso daí do nome correto na física. Né? Que, por exemplo, se você estiver falando de ondas, é comprimento de onda, né, que é o chamado, é o tamanho aí da onda, digamos assim, que se repete. Tá bom? Mas essa cobrinha aí, ela vale um tamanho de 2π, que equivale ao período da função, que é justamente o valor que se repete. Né? Por que o nome é período? Né? Porque é algo que se repete. Tá bom? É o tanto que você precisa esperar para repetir novamente a função. É 2π. Então, quando você passa um intervalo de 2π, a função passa a se repetir. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno. Qual é a diferença do cosseno? É que enquanto o seno era 0, enquanto o seno começa do 0, o cosseno começa do 1. Mas o comportamento é semelhante. Né? Então, f de 0 aqui do cosseno é 1, porque o cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, que é 270, vai ser 0 de novo. Cosseno de 2π vai ser mais 1. Né? As raízes é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Né? Os máximos é 0, 2π, 4π. Né? Os mínimos é π, 3π, 5π. Perceba que em π você tem um mínimo. O máximo você tem no 0 e no 2π. E o ciclo é o mesmo. Tá certo? O ciclo da função seno é o mesmo. Não tem diferença entre elas. Tá bom? Então, só para a gente resumir aqui um pouquinho, o que acontece aqui? A diferença, né, básica, quando eu coloco aqui agora as duas funções, seno e cosseno, né, perceba o seguinte, que eu estou colocando as duas funções juntas aqui, né, para você entender a diferença básica entre as duas. Enquanto o cosseno é 1, o seno é 0. Né? Enquanto o cosseno é 1, o seno é 0.
o cosseno é zero. Né? Então o seno dá no 1, o cosseno dá zero. Quando o seno dá zero, o cosseno dá 1. Por que troca, hein? Quem saberia dizer? Por que eles ficam trocando? Enquanto um é 0, outro é 1, enquanto um é 0, outro é 1, outro é 0. Por que tem essa troca aí? Né? Por que em piso, se você olhar para cá, é 45 graus, esse ponto aqui. Né? E eles têm o mesmo valor de seno e cosseno. Como a gente já viu, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então eu quero saber por que tem essa troca. Quando um sobe, o outro está se descendo. Né? Quando um está descendo, o outro já está subindo. Por quê? Porque a soma do quadrado dos dois ângulos tem que ser igual a 1. Relação trigonométrica fundamental. Então, se você voltar lá para o começo, né? Perceba aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Relação trigonométrica fundamental. Relação trigonométrica fundamental. Ela é muito importante porque ela mantém a soma do quadrado dos dois ângulos a ser igual, ou seja, ser igual a 1. Tá certo? Então, nessa situação aqui, perceba que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se você, enquanto um está subindo para se aproximar de 1, o outro tem que estar zerando. Enquanto o cosseno sobe para ser 1, o seno tem que estar zerando, porque senão não mantém a soma quadrada dos dois igual a 1. Tá bom? Então, é por isso que enquanto um sobe, o outro desce. Agora tem uma diferença entre os dois. Se você for perceber, ó, perceba que um é deslocado em relação ao outro. É como se você tivesse pego a função seno e deslocado de quanto? De 90 graus. Né? Por quê? Enquanto o cosseno aqui passa pelo zero, em 90 graus, o seno só vai passar no zero no π. Né? Então é como se você tivesse feito um deslocamento de 90 graus do seno para o cosseno. Será que tem como a gente ver depois isso daí, que é uma regra mesmo? Né? A diferença fundamental entre o seno e o cosseno é um deslocamento lateral de 90 graus de uma curva em relação à outra. Né? Bem interessante isso daí. Tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode provar essa brincadeira aí, tá bom? Então, assim, para terminar, eu só vou falar aqui para vocês dessa dica de vídeo aqui. Vocês entrem aí no YouTube aí depois desse vídeo, né? Eu não vou colocar aqui para não ficar dentro da nossa aula, tá bom? Esse tempo todo, mas entre no YouTube aí assim que você terminar essa aula aqui e procure por esse vídeo aqui, Eratóstenes e a circunferência da Terra. Né? Tá nesse canal aqui, Socium Scientiam. Né? Não conheço o canal, assim, mas o vídeo é um vídeo que é parte da série do Carl Sagan, né? Um físico famoso aí, americano, um excelente divulgador de ciência, né? Então o Carl Sagan fez essa série aqui chamada Cosmos, em 1980, é uma série antiga, mas é uma série muito boa. Né? A ciência não fica velha, entendeu? A ciência, ela no máximo vai se reformulando, entendeu? Então você tem Isaac Newton, né? Tudo que Newton fez não é jogado no lixo porque surgiu Einstein, né? Então a ciência não vai ficando velha. 1980 é uma coisa muito antiga, não. A ciência não é. É uma coisa, pelo contrário, é nova. Né? Então, algo que tem da década de 80 na ciência é algo extremamente atual. Né? Mas aqui é uma série, só para dizer que é antigo, do ponto de vista de série é antigo, mas de conteúdo é muito bom. Né? Assim, é uma série brilhante. Tá certo? Então, ele tem essa série Cosmo, né? A antiga versão de Cosmo, tem a mais nova, né? Mas a antiga, né? Cosmo, é um episódio, né? Que é do Eratóstenes, tá bom? Esse episódio aqui é só 6 minutos, se você assiste rapidinho, certo? Um vídeo muito interessante, onde o Carl Sagan vai falar justamente de como, né, Eratóstenes, né, há 2.200 anos atrás, fez uma previsão de quanto seria a circunferência da Terra. Né? Então, baseado aqui nas sombras que eram proporcionadas nas duas cidades aqui, lá da Grécia Antiga, né, obviamente, né? Aqui no caso é do Egito, né, na região próxima do Egito, né, que é onde dominava aí os gregos na época. Né? Perceba o seguinte, que Eratóstenes, né, baseado simplesmente na sombra, né, na sombra solar, né, obviamente, nessas duas, digamos, construções aqui, né? No vídeo a história é mais completa, né? Vocês podem checar lá direitinho, né? Mas basicamente, quando você for assistir o vídeo aqui, você vai ver que foi a sombra que dava num poço onde as pessoas buscavam água, né? Então, no momento em que não existia sombra naquele fundo do poço, né? Você estava diante do chamado
solstício, né, de verão, por exemplo, né, onde o Sol está praticamente a pino, né, ou seja, a luz solar chega reta. Né, então, à medida que você calculava a sombra, né, o ângulo que essa sombra fazia, você conseguia estimar aí justamente a circunferência da Terra, porque as cidades estavam distantes. Né? Só que a distância entre as cidades era curva, não era plana. Tá bom? Então o Carl Sagan explica muito bem aqui, você pode dar uma olhada nesse vídeo depois. Eratosthenes mediu 39.700 km como sendo a circunferência da Terra. Né? A medida atual é 40.008. Olha só a precisão do que o cara teve aí há 2.200 anos atrás, sem nenhum instrumento de tecnologia, sem GPS, sem nada, satélite, nada. Ou seja, puramente usando aí argumentos muito arcaicos, né, do ponto de vista de ferramentas arcaicas, mas uma ciência assim, de níveis brilhantes, né? Ou seja, a trigonometria aí pura. Né? Então, com trigonometria pura, o Eratosthenes mediu aqui a circunferência da Terra, né? Obviamente contando, né, com alguns erros aí, você percebe que o erro foi de 0,7%, que é um erro muito pequeno para a época. Né? Então, assistam esse filme aí, só pra gente, esse vídeo, né, curtinho, só para a gente entender bem a importância do uso da trigonometria, né, e a importância desse episódio na história da ciência. Tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais aí na trigonometria, tá bom? E nas funções trigonométricas, tudo bem? Então é isso.